Você se sente muito triste, não sabe com quem falar e nem como falar? Se você sente isso, esse vídeo é para você. E esse vídeo ele serve tanto para você que está passando por esse momento difícil ou para alguém que você conheça que esteja passando por uma depressão, um luto, um revés na carreira e que não sabe como expressar esse sentimento. Se você assistir esse vídeo até o final, eu, professor Carlos Eduardo Pereira, psicólogo, professor universitário e fundador do Felicidade Científica, vou te contar quem pode te ajudar e como você aborda essas pessoas, tudo bem? Então, sem mais embromação, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta. Este vídeo eu gravei numa live que eu fiz em setembro sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, onde eu fiz uma live completa contando vários detalhes sobre a questão do suicídio, do Setembro Amarelo, como que lida com esse tipo de situação, como se detecta, e dentre tudo isso eu expliquei com quem você pode conversar e como você faz esse contato. E o vídeo que eu vou colocar agora é um trecho dessa live onde eu te conto no detalhe o que você tem que fazer. Então, solta aí, Eduardo. E aí, seguindo. Com quem devo falar se estiver sentindo uma tristeza profissional, uma tristeza profunda? Primeiro ponto, devemos falar com um profissional em saúde mental, psicólogo, psiquiatra, principalmente, assistente social, enfim, mas principalmente ter um psicólogo e um psiquiatra para chamar de seu. E aí, se você é a pessoa que está sentindo que isso está acontecendo, procure o seu psiquiatra e o seu psicólogo. Caso você perceba que é uma pessoa próxima de você, converse com uma pessoa à sua volta para você ter mais orientação. Então, esse é um ponto. Familiar ou amigo de confiança. Então, tenha lá o seu amigo, os seus familiares que realmente você confia para conversar com você. E caso você seja a pessoa, procure essa pessoa em sua volta. Telefone do CVV. Centro de Valorização da Vida, 188. É um telefone gratuito, onde você pode ligar a qualquer momento e você vai ter uma pessoa disponível, disposta a falar com você o tempo necessário. E aí tem aquela questão, né? Às vezes eu estou de madrugada, minha terapia é uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, de repente um caso muito grave. E o ato de você, às vezes, é esse telefone que salva. Eu, como terapeuta, inclusive, volta e meia eu dou esse telefone para os meus atendidos, para que ele, no momento de crise, ele não possa me contactar, ele tem um lugar para ele conversar. CAPS mais perto da sua casa. E isso aqui é muito interessante, né? Até a gente lidar com essa questão de saúde mental, a gente não enxerga nenhuma estrutura, nenhum dispositivo do governo. E aí depois, quando a gente, por exemplo, dá aula de saúde mental, como eu já dei, eu começo a ver os laranjinhas espalhados, ou aquela casa que tem lá uma fachada escrita de algum dispositivo do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Nesse momento, só às vezes quando a gente se dá conta de um elemento que a gente presta atenção nesses elementos. É aquele caso, eu esqueci, isso tem um nome, esse fenômeno. É aquele caso, assim, pensei em comprar um carro vermelho, começo a ver carro vermelho na rua. É a mesma coisa. Comecei a falar de saúde mental, comecei a prestar atenção nos CAPs, em todos os dispositivos à minha volta. Só que muitas vezes isso só acontece quando a gente se dá conta. Então, minha sugestão, começa a ver os CAPs perto da sua casa, as unidades de acolhimento, as residências terapêuticas, ou o que tenha perto da sua casa. E aí é uma maneira que você tem de você se sentir triste, vai lá procurar ajuda, ou se você conhece alguém que está nessa situação, indica. Outro tipo, outra pessoa, grupo, pessoa que pode ser importante, o líder espiritual. Pastor, pai de santo, padre, quem quer que seja, guru. Como a gente falou, a religião ela pode ter um grande papel no desenvolvimento da saúde mental daquela pessoa. E é aquele ponto, né? O pior dos cenários na questão da religião é o fanatismo. Mas é melhor alguém fanático e vivo do que alguém que não tem nada disso e cometeu suicídio.
Então, independente do teu nível de fé ou fanatismo, né, que não é a mesma coisa, você tem o teu pastor, teu pai de santo e um padre que pode te ajudar. Grupo de apoio perto da sua casa. Então, assim, da mesma forma que tem aqueles grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, você vai ver grupos ligados a algum transtorno específico, ou depressão, ou border, ou, como uma vez eu aprendi uma novela lá da Globo, e é aí que eu descobri esse tipo de grupo, que tinha lá um grupo das mulheres que amavam demais. Eram mulheres possessivas, com dependência emocional, e era um grupo especificamente para esse público. Então, procura grupos perto da sua casa, frequente esses grupos. E aí é uma questão muito curiosa sobre essa questão, é que muitas vezes a pessoa com depressão, ela tem muita dificuldade de se reinserir na sociedade. Ela tem dificuldade de fazer amigo, ela tem dificuldade de entrar num trabalho, e muitas vezes é um grupo desse de apoio que vai te fazer entrar em contato com outras pessoas. Porque assim, lembre-se, uma das necessidades psicológicas básicas é o pertencimento, e dentro do pertencimento está a socialização. Então, ter grupos de apoio perto da sua casa que você frequente é muito importante. E por último, e não menos importante, a questão do colega e do trabalho, do colega de trabalho e do chefe. Porque muitas vezes a gente convive mais com essas pessoas do que com a própria família, né? E às vezes a gente faz amizades no ambiente de trabalho que a gente às vezes menospreza, mas são pessoas que se preocupam com a gente. E são pessoas que podem dar uma luz. E aí tem aqui a Vera comentando, né? Foi isso que fiz. Quando um colega de trabalho estava a consumar o ato, fiquei todo o tempo ao telefone com ela, dizendo quanto ela era importante para mim e para a família dela. E aí você falou sobre tanto essa questão do familiar, do amigo de confiança, e como um colega de trabalho, e que muitas vezes as pessoas menosprezam, como essa pessoa ela pode ser importante na sua vida. Então, aqui são alguns canais de como você pode lidar com essa questão, né? E aí, seguindo, né, para a parte final. E aí, curtiu esse vídeo? Esse vídeo foi interessante para você? Caso você não seja essa pessoa que esteja passando por essa tristeza, que tal encaminhar esse vídeo para alguma pessoa que talvez esteja passando por isso, ou até para aquele seu amigo que você nem imagina que esteja, afinal de contas, muitas das nossas derrotas a gente acaba não contando para as pessoas, e pode ser que esse vídeo seja muito útil para alguém que você menos espera, tudo bem? Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui no canal, dá o like, que toda semana eu falo sobre felicidade, motivação e todos esses fatores ligados à saúde mental, tá bom? Então, obrigado, fica bem, tchau, tchau. Era só isso que eu queria fazer.